Olá, tudo bem? Aqui no podcast Empresas Notáveis trazemos para você conhecimento. Uma forma de você entender mais sobre o mercado brasileiro, de você entender mais sobre as empresas brasileiras e as pessoas notáveis que fazem com que esse Brasil se desenvolva. Quando a gente começa a entender sobre essas empresas e sobre essas pessoas, a gente entende porque o Brasil hoje é conhecido como a bola da vez. É um dos países que mais estão despontando no mundo. Para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, conhecer um pouquinho mais também sobre biomas, sobre a natureza, sobre biodiversidade, sobre meio ambiente, trouxemos aqui um especialista, o coronel que está aqui conosco, Homero Cerqueira. Bom dia, coronel, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer falar com seus ouvintes, com você, Pimentel. E falar sobre o meio ambiente é uma coisa agradável, gostosa, principalmente no momento que nós já passamos, né, que é as pessoas morando em casa, ficando em casa, fazendo home care em casa, e o bioma, a floresta, o meio ambiente é muito gostoso. Olha, eu estava dando uma olhada aqui no currículo do coronel, vou falar um pouquinho para vocês. Ele é ex-presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, responsável por mais de 334 unidades de conservação, o que representa 9,1% do território brasileiro. Ele trabalha aqui há 35 anos, tem carreira militar há 35 anos, tem formação em administração, educação, direito ambiental. A gente tem aqui um currículo vasto e uma experiência na área também de mineração, na área aqui da própria conservação que a gente tem dos biomas do Brasil inteiro, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, além de tudo isso, quem é o coronel? O coronel, eu sou de família humilde. Meu pai era sargento da Polícia Militar. E quando eu me lembro que eu tinha 7 anos de idade, eu ficava brincando com o carrinho do bombeiro. Uhum. Então, desde criança, eu sempre tive vontade de me tornar um herói para a sociedade. Uhum. Não sei se eu consegui, mas, enfim, eu me espelhei no meu pai, que era um sargento, veio de Salvador, filho de afrodescendentes, certo? Eu tenho um primo que mora e trabalha em Guiné-Bissau, também. A sua família tem descendência em Guiné-Bissau, não é? Exatamente, E ele trabalha lá em Guiné-Bissau, ele mora lá, e minha família é de afrodescendente. E aí eu trabalhei, estudei e entrei na academia em 85. E de lá eu sempre assisti os filmes, né? Super-Homem, Batman, filmes em que as pessoas iam lá para proteger o outro, né? E a gente se espelha, né? Hoje conheci a Márcia, que é daqui, que ela tem é parente de um grande amigo meu, que ele esteja aí. A gente também vai estar no lugar com ele. Coronel lá. Chiari, né? Antônio Chiari. E tem uma fala de um colega meu, chamado Sérgio Cortella, e fala assim, um dia a gente vai. Todos irão, né? Sim. A gente não pode esquecer que a gente vai. E se a gente for, que falta nós faremos? Certo? Muito bom. Então, isso eu trago como assim, objetivo de vida. Que falta eu farei quando eu me for? Então, se a gente não faz falta nenhuma, então a gente não tem importância. E a gente só tem que dar importância do nascimento à morte. Então, a gente tem que viver este momento nosso com alegria, com prazer, respeitando as pessoas. O senhor falou uma coisa interessante do seu começo, né? Gostei muito que o senhor falou assim, sua visão de herói. Tinha essa visão no começo, quando criança, de você lutar pelo bem, defender alguém, defender uma causa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, porque quem busca a carreira militar e quem busca ser bombeiro, ser polícia militar, polícia civil, tem dentro de si o sentimento de proteção, né? Exato. Poder ajudar o outro, ajudar o próximo. Quando nós nos formamos na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, a gente tem um compromisso, a gente tem um juramento, que é proteger o cidadão com o sacrifício da própria vida. Então, isso que faz com que a gente não tenha uma profissão como a da segurança pública, que a pessoa ela morre pelo outro. Existe a Polícia Militar, ela foi criada em 1831, tá? 100 da infantaria e 30 da cavalaria.
E a Revolução Francesa, no artigo 25, ela diz que é uma força pública. Então, a Polícia Militar ela é uma força que protege o cidadão. Na década de 70, que ela unificou a Guarda Civil com a Força Pública. Aí se tornou Polícia Militar. Mas existe uma dicotomia, que um livro que eu escrevi, ela fala sobre a dicotomia. O policial é para proteger o cidadão, o militar é para extinguir o inimigo. Mas nós, na Polícia Militar do Estado de São Paulo e do Brasil inteiro, nós temos uma estética militar, não somos militares. Na legislação, nós somos militares estaduais. Mas a gente tem a estética militar. Nós seguimos a disciplina e hierarquia. E o policial, infelizmente, em São Paulo, ele é um dos piores salários do Brasil. E é estranho, porque o São Paulo, por exemplo, é a capital financeira, digamos, do Brasil, né? Exatamente. A maior PIB financeiro por estado está aqui. Então, é estranho ter no caso, principalmente o policial, numa área que a gente sabe também de territorial grande, uma área de risco, né? Porque a gente tem muitas áreas de risco e um índice de assalto muito grande. Ter o policial, que é o profissional que está de frente, combatendo tudo isso, um salário tão baixo, né? Um dos piores salários. É R$ 3.500 bruto, em torno de 2.000 e pouco por mês, para se sacrificar em detrimento do cidadão. Aí falaram, mas por que ele entrou na Polícia Militar? 60% por ideal. Olha só. 60% de se tornar um herói. 60% por ser parentes militares. Eu fico até pensando, o senhor imagina, né? 60% desse pelotão, e o senhor, inclusive, foi comandante, né, da policiamento aqui de São Paulo, não é isso? Da capital. Da capital. Isso. E todo esse grupo de pessoas, esse número enorme de pessoas, e tem aquela dificuldade, que pelo menos eu vejo assim como cidadão, de vocês prenderem e depois alguém soltar, né? De vocês fazerem de tudo para precaver, no caso, os problemas sociais que a gente encontra, mas parece que às vezes a justiça não ajuda, né? É uma luta interna e externa ao mesmo tempo, não é isso? Infelizmente, isso que acontece é por conta da política carcerária. Então, o governador do Estado de São Paulo não construiu tantos presídios como foram necessários. Então, existe uma política carcerária que o juiz ele nunca vai falar isso. Então, eles soltam porque não tem não tem pessoas e nem estrutura física para dar conta disso. Então, ele prefere, às vezes, por um delito que tenha cometido, soltar o infrator da lei. Então, por conta disso aí, é que os policiais, às vezes ele tem que enxugar o chão molhado com a torneira aberta. Então, sempre vai estar vazando. Só nesse governo do Dória, nesse período, já pediram exoneração 800 policiais. Olha só. É quase um batalhão que se esvaiu, que acabou. Então, muita gente desistiu. E por conta de outros, o bodycam, que é aquela câmera que o policial usa, que para identificar, às vezes o policial militar ele não está treinado para isso. Eu fiz doutorado em educação, e para você construir o conhecimento, você demora escalonar um período. É a cultura que você está readaptando. Exatamente, né? Que nem você tem o BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais. Tem 4 pessoas dentro de uma viatura. Às vezes pegam um cidadão que está aportando uma maconha, uma porcentagem pequena, e pela bodycam você tem que ficar aguardando a constatação. Então, fica 4 policiais militares aguardando na delegacia a constatação, que isso depois de 5 horas vem a constatação, falando que foi insuficiente. O delegado não vai deixar de fazer a constatação, mas, às vezes, o extremo da lei, certo? Não é que a gente deixa de cumprir a lei, mas o extremo da lei faz com que o policial deixe de patrulhar por conta de uma porção tão mínima disso aí. Então, assim, mas a legislação não vai dar aquela discricionalidade para o policial falar assim, putz, isso aqui é melhor eu procurar uma pessoa que esteja armado. Eu sempre, quando eu comandava Heliópolis, eu dava dispensa para as pessoas, dispensava os policiais que aprendessem uma arma.
né? Que não existe na política do comando da Polícia de São Paulo a apreensão das armas. Porque a arma você vai diminuir a quantidade de roubo. Pode ter o furto, mas o roubo pode vir a matar uma pessoa. Então, infelizmente, a Bodycam, ela veio de uma forma errada e do jeito errado, de uma política que o Dória trouxe, que a gente precisa construir. Ela é boa? É boa, mas precisa construir de uma forma melhor. É como o senhor falou, mudança de cultura não é da noite para o dia. Não. Não. Igual os BAEP, que o Dória, quando ele foi governador, ele criou 5 BAEP. O que ele fez? A conta não fecha. Porque só na capital de São Paulo tem 58 batalhões. Nos batalhões existe o fixado e o existente e os claros. Os claros são aquelas pessoas que existe na lei, que, vamos supor, numa companhia tem 100 policiais. Só que, infelizmente, o pessoal aposentou, né? Turnover, né? Aposenta, está de férias, e tem 20 que não estão lá. Ele pegou esses claros e construiu os BAEPs. As pessoas tinham aquela falsa noção que foram construídos BAEPs pelo Dória. Só que ele pegou os claros, que são aquelas pessoas que não estavam nas unidades, e construiu os BAEPs. Então, você de 100, tiraram 20, você fica com 80. Só que não adianta você colocar só, porque para criar, aumentar um batalhão, criar um batalhão, precisa passar por lei. Remanejar isso aqui é só a portaria do comandante-geral. Então, ele criou os batalhões com os claros. Então, eu tenho de 100, foram 20 claros. Então, eu não tenho mais claro. Aí, o que eu pego? Pego esses 20 e crio os batalhões. Aí, eu fico com mais... fico com 60 uma deficiência. Fico com uma deficiência. Então, foi isso que o BAEP foram criados. Não foi por lei, não foi por um projeto de lei da Assembleia Legislativa que foram criados os BAEPs. Então, houve uma falsa noção de que criado batalhões, BAEPs, e por isso que a criminalidade aumentou muito. Hoje, você anda na Paulista, você fica aterrorizado. Hoje, 10 horas da noite, às 22 horas, na Paulista, que é um ponto que as pessoas andam direto, não tem mais barzinho, está tudo fechado. Certo? É a lei do silêncio na Paulista. Olha só que imagino na periferia. Hein? É que eu ia falar agora. Quando você fala de periferia, o senhor veio da periferia também, né? Exato. O senhor veio da Zona Leste de São Paulo. A gente vê que quanto mais distante do centro, parece que mais o poder público tem dificuldade de chegar. Né? E se dentro aqui, por exemplo, no centro de São Paulo, maior centro financeiro que é a Paulista, acontece isso, que dirá quem está lá em Taboão da Serra, né? São Mateus e assim por diante, não é? Exatamente. E como eu trabalhei lá, tem a Brasilândia. As pessoas da periferia, elas sofrem por conta dos pancadões. E tem solução para isso. É só a pessoa ter vontade efetiva e política para isso. Só ter vontade. São 276 pancadões. As pessoas não dormem. Aí tem o roubo na quinta, na sexta-feira. Aí as pessoas fazem aquela baderna e depois você encontra o carro na segunda, na terça-feira, abandonado em alguns pontos. A população tem a sensação de que parece estar tudo sem controle, né? Ninguém está vendo, o pancadão está acontecendo, o roubo está acontecendo. Dá um sentido de insegurança ainda muito maior, não é? Exatamente. E o governador do estado de São Paulo ele não investiu nada. O que foi feito durante esse período? Você vê as ruas cheias de buracos, você vê aí as tendas, não é tenda, as barracas. As barracas na Paulista. Uma coisa infernal, que a gente fica preocupado, né? Tem solução? Lógico que tem solução. Tudo tem solução. Se não tem solução, é tragédia, né? A tragédia não tem solução. Então, Nietzsche já dizia isso aí. Então, há solução. Só que tem que buscar, tem que ter objetivo, plano de ação e ser firme na solução desses casos. O que acontece? Habitação segura, construir moradias para as pessoas poderem morar de forma digna. O Dória fechou Bom Prato. Então, as pessoas pagavam, acho que R$1, R$2 ou R$3. R$1. R$1 para se alimentar, uma alimentação boa e fazer com que haja emprego para essas pessoas.
Tem condições? Tem condições. Eu me lembro que o Serra fez ele contratou para as pessoas fazer varrição de rua, acabar com apesar que o tráfico acabou com a Cracolândia, né? Foi o próprio tráfico que acabou com a Cracolândia. Só que ela se espalhou no Brasil, no estado de São Paulo inteiro, na cidade Como assim? inteira. Explica um pouquinho para a gente entender melhor. Na Cracolândia fica próximo à Estação da Luz, e lá tinham 700 pessoas viciadas em drogas. De que forma você tem que atuar aí? A atuação tem que ser mais efetiva. E o tráfico, há uns 15 dias atrás, determinou que as pessoas saíssem de lá e espalhou a cidade inteira. Então não foi governador, não foi o prefeito, policiamento, não foi não nada. foi policiamento, porque isso já tem mais de 10 anos que tem lá as pessoas parecem Zumbis, né? zumbis. Zumbis. É coisa horrível, Eu conheço horrível, ali. horrível. Mas foi espalhado pela cidade inteira isso aí. Ou seja, São Paulo tem muita coisa a ser trabalhada, né? Muita coisa para ser trabalhada. É um dos estados que é o carro-chefe do Brasil. Quando eu trabalhei no governo federal, você vê aí São Paulo está muito além. Certo? As pessoas copiam às vezes de forma boa, né? Não é plagiar, mas de forma boa, as ações que o Estado de São Paulo fizeram e fez e tem feito. Agora, o senhor trabalhou também com o meio ambiente, era ex-membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente e Conselho Estadual do Meio Ambiente. Como que o senhor enxerga a questão do meio ambiente em São Paulo e também no Brasil? O meio ambiente, eu trabalhei no Comando do Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo. São 2.600 homens, a gente tinha 400 embarcações. É o único estado, olha, ninguém sabe disso, né? Que poucas pessoas conhecem. É o único estado que tem o policiamento no litoral. Quem faz policiamento no litoral? Nenhum estado. E você tem 8.500 quilômetros de litoral no estado de São Paulo, no Brasil. Só São Paulo faz isso. Nós temos uma base, que é o policiamento náutico, uma base no Guarujá, outra em Santos, outra em Cananéia. Olha só. Então a gente faz o policiamento. E tem muito tráfico de entorpecente, que nem em Santos a gente fazia uma operação que é com policiamento náutico e com o policiamento do I6 lá, que é o Comando de Policiamento do Litoral. E fazia, que a gente, um palavreado assim, um pouco policial, martelo bigorna, né? Que a gente pegava do mar e pegava o pessoal que ficava nas palafitas lá no litoral de Santos, né? Ou lá de São Vicente. Então, o policiamento de São Paulo é eficiente. O que acontece hoje é que as pessoas elas extremizaram muito o ambiental. O ambientalista tem o preservacionista e tem o conservacionista. O Brasil são vários biomas. Tem a Mata Atlântica, que são 17 estados. Tem o Cerrado, que é diferente da Mata Atlântica. Tem os Pampas, que é lá do sul, né, que é diferente do Cerrado. Tem o bioma da Amazônico, que é diferente dos outros biomas. As dunas de areias que a gente, sei lá... na Caatinga, né, tem lá as dunas, e tem o mar, né, que também é um outro bioma. Então, são características diferentes, e cada um tratado diferente. Que nem na Amazônia, o Chico Mendes foi criado dia 24 de agosto de 2007. Marina que criou. Não era para você tomar Chico Mendes, porque Chico Mendes ele não é um ambientalista. Ele só queria... É um seringueiro, né? É um seringueiro que queria que a população lá do Acre... ele seringueiro, né? Ele queria a defesa das seringas, né? Da borracha, das castanhas, que as pessoas vivessem. Eu conversei com a esposa do Chico Mendes. Ele tinha uma necessidade pessoal até de autossobrevivência ali daquele Exatamente. pessoal, né? E ele não é aquele pensamento do Brasil inteiro, né? Não, ele só tinha pensamento local. A Marina colocou no Chico Mendes porque ela é do Acre. E a Marina não é ambientalista, ela é oportunista. Oportunista. Por quê? Por que ela é oportunista? Quando, em 2004, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele
queria fazer a construção do Brasil inteiro, um dos órgãos que dava meio trabalho para ele era o IBAMA. O IBAMA travava, às vezes, o crescimento do Brasil. E aí ele chamou a Marina, que era ministra do Meio Ambiente, e falou assim, ó, vamos tirar as pessoas radicais, as pessoas xiitas, do IBAMA e eles cuidam de parques. Vão cuidar de parques. Naquela época não tinham 334 unidades de conservação. Só no governo da esquerda foram criadas 190 unidades de conservação. Mas aí eu vou explicar como foi criado. Então, ele criou e ficaram essas pessoas cuidando das unidades de conservação. Naquele momento, 2004, nós tivemos, em 72, a Eco 92, a Eco 92, teve a Feira de Tocombo, em 70 e pouco, porque o ambiente, o meio ambiente, ele estava meio degradado naquela época. No Brasil, especificamente no Brasil, o governo do Brasil ele pedia para as pessoas irem para o bioma da Amazônia para ocupar, para não ser ocupada. Nós temos, inclusive, mostra para nós, Kátia, as imagens que a gente tem, porque nós falamos muito da Amazônia como se o Brasil, por exemplo, não estivesse adequado para gerenciar o cuidado da Amazônia, que é o pulmão, como eles falam, do mundo, né, que na verdade a gente sabe que não é, né, são os oceanos. Mas a gente vê também que você não tem quase florestas tropicais no mundo inteiro. Você tem uma destruição em quase todos os países. Olha só nessa imagem, por exemplo. Nessa imagem aí, você vê lá no Brasil, especificamente no Brasil. Lá no Brasil, onde que tem o desenvolvimento bem denso, certo? Que hoje o maior problema ambiental estão nas cidades, não estão na floresta. E lá você tem lá naquela mancha lá no cima, no norte lá, é onde que você tem ali, onde que tem lá um desmatamento maior por conta do falta de um controle antigo, não atual, não atual. Você vê a Europa, os Estados Unidos, quanto que ele já foi desmatado? Ali tem um deserto. A gente tem Canadá e Rússia, por exemplo, com grandes áreas verdes, só que lá é totalmente gelado, é um bioma totalmente diferente, né? Lá é diferente. Você vê a Itália, não, a Alemanha. A Alemanha ela preserva 8% do que era da floresta secundária, nem da primária. Nós preservamos 84% da nossa Mata Atlântica, a nossa Amazônia, lá que são 9 estados. São 9 estados. Então, você preservou 84%. Tá? Então, essa falácia, essa conta de que o Brasil não cuida, na verdade, é um discurso. São narrativas. São narrativas negacionistas. E quando fica repetindo várias vezes... se torna uma verdade. Torna-se uma verdade. Tá? Então, quando eu fui para Chico Mendes, então a gente percebeu que as pessoas elas queriam preservar... elas queriam só preservar a mata, queriam apresentar a floresta, sem prestar atenção com o homem que estava lá. E aí foi criado, então, esse instituto, que o senhor falou, que vinha com um discurso de separar pessoas que eram mais radicais do IBAMA para que ficasse cuidando de nessa unidade, nos parques. Isso foi uma boa ou foi algo ruim? Foi uma boa. Ou algo necessário naquele momento? Naquele momento foi necessário, certo? Que o meio ambiente, às vezes, ele atrapalha. Às vezes, não é o meio ambiente que atrapalha. Eu vou dar um exemplo para você. Nós temos a BR-101 aqui, que corta uma unidade de conservação no Rio de Janeiro, e que há 12 anos ela precisa ser duplicada. Só que tinha uns 6 quilômetros que passava dentro da unidade de conservação. E... por muito tempo, o ICMBio não autorizava. Você tem uma ideia que aconteceu? Eles determinaram para que fizesse a duplicação daquela rodovia, que morria muita gente por ano lá, foram lá deputados estaduais, federais, senadores falar comigo para que fosse duplicado numa área que era próxima ao Rio de Janeiro. Eu... com uma cautela necessária, toda vez pedia para a nossa equipe verificar o que precisava, porque tinha que ter uma compensação. Qual que era a compensação? Em 6 quilômetros, tinha que colocar cerca, porque os animais podiam ser atropelados
e mortos, colocar tubulação embaixo da rodovia para os animais rasteiros. Passar por baixo, né? Só que tinha uma exigência que o próprio juiz determinou que fizesse, que construísse uma ponte para passar animais. Veja bem. Ponte para animais? Só que o Chico Mendes pegou ele copiou uma ideia do pessoal da África, que lá tinha as estradas e os animais lá são diferentes dos animais daqui. Lá tem elefante, tem girafa, tem outros animais pesados. E altos, né? E altos. E nós, na Mata Atlântica, perto lá do Rio de Janeiro, só temos macaco. Então era só colocar uma transposição barata, só que a ponte ia construir mais caro do que a duplicação da... E tem alguns caminhos do Rio de Janeiro que você vai que tem essas passagens dos macacos. Passagens dos macacos. Né? É necessário para os animais não morrerem, só isso. Então foi feito mas muitas vezes a construtora da duplicação falou, o meio ambiente está atrapalhando. Mas eu sempre colocava quais são as condicionantes, mandava para o senador, para os deputados, falou assim, da minha parte já foi feita. Da minha parte, aí ficava naquela incógnita da construtora, que às vezes não tinha dinheiro. Mas, enfim, a ex-senadora e ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que se diz ambientalista, é só narrativa. Na realidade, ela não ajudou o povo do Acre, ela atrapalhou. O que aconteceu? Lá na reserva Chico Mendes, da onde que ela tem origem, o que aconteceu? Tinha muitas ONGs. E essas ONGs, o que elas faziam? Ela levou o genoma da borracha, da madeira da borracha, mandou para a Ásia. E acabou, ceifou com 1.300 famílias que moravam naquela unidade. Como assim? Não entendi. Eles levavam o genoma? Eles levavam a planta Sim. da seringa para a Ásia, e na Ásia foram construídos mais fácil. E aí começaram a fazer a plantação lá. Fizeram a plantação lá e acabou com a seringa. É o caso do ipê roxo, por exemplo, que foi registrado lá fora e é uma planta brasileira. Exatamente, dessa forma. Por conta que só no bioma da Amazônia tem 3.000 ONGs. É o maior, chamado Máfia Verde da Amazônia. Olha, eu sabia de 200. O senhor falou que tem 3.000? 3.000 ONGs dentro do bioma da Amazônia. Hoje não tem menos. Por conta que lá no Chico Mendes, eles pediam dinheiro para a gente. Eu falei, não, por que eu vou dar dinheiro para vocês? Estrangeiros. Por que eles querem ficar dentro do bioma da Amazônia? Porque ninguém está aqui em São Paulo. Quantas ONGs tem aqui em São Paulo para ver o pessoal da Cracolândia, do Pancadão, dos catadores de recicláveis? Não tem. Por que eles estão dentro do bioma da Amazônia? A favela de São Paulo, né? Porque, em 88, nós criamos, que hoje falam muito de terras indígenas. Tem terra indígena, tem comunidades indígenas que tem o território, o tamanho da cidade de São Paulo. Vez que tem 100 pessoas. Eu já vi estradas, por exemplo, que a gente foi com a equipe de TV tentar ultrapassar e a gente só poderia passar se pagasse pedágio. Exatamente. E o francês passava sem pagar. Exatamente. O brasileiro pagava e o francês passava direto. Mas por quê? Porque tem existe um instituto brasileiro que mapeou todo o bioma, toda a mineração do Brasil. E aonde tem maior produção de ouro, onde são as terras indígenas. As terras indígenas, o subsolo, os índios ele pode minerar. Aí o que acontece? Ele transporta o ouro para a Bolívia, da Bolívia para Cuba para a China. Ou seja, o índio ele tem essa dificuldade, né, que a gente sabe, culturalmente no Brasil, essa condição de vida é difícil, mas é explorador de ouro? Consegue explorar ouro? Tem condição para isso? Ele não. Mas as ONGs estrangeiras, eles fazem isso. Olha só. Certo? Uma forma de você extrair, né, entre aspas, legalmente, tudo que está ali de pedra ou de minério do Brasil. Exatamente. O Brasil é um dos países mais ricos de minério. Na nossa sala aqui, o que não for madeira, com exceção da madeira, o resto tudo vem da mineração. O vidro, a parede, tudo veio da mineração. A mineração no Brasil, ela vem desde o século XVI. 1740 já começou a mineração, porque depois do litoral do Brasil, quando foram criadas plantação de cana-de-açúcar, quando acabou, e São Paulo
Borba Gato, embrenhou-se pelo interior do Brasil para fazer a mineração. Graças ao Borba Gato, que nós temos aí o Brasil com uma expansão que nós temos, foram para o Mato Grosso, Minas Gerais, foi para o Pará, e a mineração no Brasil, o nióbio, tem 98% no nióbio, que é a bateria do futuro, está no Brasil. Inclusive, o Instituto do Brasil agora, ele conseguiu fazer a bateria, né? Que eu vi Isso. essa semana, que eles estão lançando, que dá para você ter uma autonomia de 300 quilômetros carregando em 6 minutos. Você não tem isso em nenhum lugar do mundo. Não. E nós temos 98% do nióbio do mundo no Brasil. Olha só, o restante acho que é só no Canadá, né? O Canadá produz, só que o Canadá lá, eles têm outra mentalidade, outra finalidade. Não é a finalidade, é a finalidade é a mesma. Para você conseguir transformar o nióbio em uma bateria, você tem que ter tecnologia muito eficiente. E você faz um teste. Qualquer um possa fazer o teste. Eu quero um financiamento para fazer mineração. O Brasil criminalizou a mineração. É que eu ia falar, parece que é mais fácil o estrangeiro vir montar uma mineradora aqui do que o brasileiro conseguir fazer isso aqui no país. Né? Existe 2 tipos, né? Ou 3 tipos. A mineradora é uma empresa maior, certo? Que às vezes, que nem a Vale. A Vale é uma potência. E o Jorge Soros, que é um dos grandes de esquerda, ele é um dos sócios da Vale. Eu queria até que o senhor falasse depois, eu estava olhando aqui um pouco também do estudo que eu estava fazendo, né, das informações que o senhor costuma falar. Queria que o senhor falasse um pouquinho do Clube de Roma, do Clube 101, de Jorge Soros e do Fernando Henrique Cardoso. Então, o que tem em comum? Esse pessoal são os cabeças das ONGs mundiais. Eles fazem parte da nova onda, certo? Eles criam falácias, e para que as ONGs façam com que eles reproduzam isso aí. Que o Brasil, a mineração, o garimpo, eles criminalizaram o garimpo. Existe o garimpo, 3 tipos de garimpo. Qual a diferença do minerador e o garimpeiro? O garimpeiro é que quando usa a bateia, certo? Que hoje não existe mais. Hoje existe todo um mecanismo e hoje o garimpo não existe mais. O garimpo seria aquela pessoa que pega a peneira e fica peneirando na água para tentar extrair o ouro. Hoje não existe mais. Hoje existe a mineração. E a mineração artesanal, que o presidente fez um decreto aí sobre a mineração artesanal, com base na 7.809, que é a PLG, né, Permissão de Lavra Garimpeira, que é aquele minerador artesanal, para você ter o garimpo até 500 hectares. Até 500 hectares, o município, se for área branca, ou se for área de unidade de conservação, cada um tem uma permissão de utilizar. Sim. Só que existe o garimpeiro legal, aquele que está dentro das normas estabelecidas pela legislação, o irregular, que é aqueles que nem na APA Tapajós, tem 500 mineradores artesanais, que é até 500 hectares, só que se é dentro de uma APA, a APA é a unidade de conservação, e a unidade de conservação precisa ser ouvido pela Instrução Normativa 10 de 2020, precisa ser ouvido o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade para ele fazer a ALA, que é a autorização de licença ambiental. Então, mas ali eles estão irregular. E o ilegal, aqui estão dentro de dentro de terras indígenas, ou FRONA, ou parques de proteção integral. Aí não pode ter mineração. Então, o Clube de Roma e o Clube 101, eles são instituições de fomento a dar uma nova ordem mundial. E o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele é um dos cabeças disso aí. Então, se você pegar todas essas ONGs, elas têm um vínculo, Clube de Roma, do 101, são clubes fechados para direcionar a nova ordem, a destruição da família, a destruição da igreja, da igreja não, do cristianismo. Então, são ONGs que fazem com que o Brasil, fora do Brasil, se torne um país de criminosos.
É interessante que a gente ouve falar dessa nova ordem, sempre com um sentido, parece que é uma coisa meia ficção, né? Não parece ser uma coisa tão real, mas pelo que o senhor está falando, existe realmente todo esse conluio, né, de pessoas e instituições, ONGs, para poder, digamos, seria destituir família ou destituir o Estado, ou coisa parecida? O que acontece? A mentalidade do pessoal da esquerda, e eu estudei muito a esquerda, Karl Marx, Gramsci, certo? É destruir a família, destruir o Estado e por meio das escolas, das universidades. Você vai lá onde eu estudei, na Pontifícia Universidade Católica. Você entrar lá é uma aberração. É uma aberração. Não é que eu querendo jogar pedra no instituto num órgão que eu estudei, fiz mestrado e doutorado lá. Mas lá você tem a legislação, eles não cultuam a legislação, não dão pouco importância para a legislação, né? E essa nova ordem da esquerda, qual que é a diferença da esquerda e da direita? A esquerda, ela matou mais gente do que outros institutos. O comunismo na União Soviética, na antiga União Soviética, quando o czar morreu, a família do czar foi exterminado. A família, a criança foram exterminados. Ele errou no momento? Errou. Mas Stalin matou muito mais gente do que a própria Segunda Guerra Mundial. E o Lula cultua essas pessoas, o presidente da Nicarágua, o presidente Hugo Chávez. Hugo Chávez, ele acabou com a imprensa, acabou com a liberdade. Você tem a sua empresa aqui. Se o comunismo tomar conta do Brasil, você não vai ter mais a sua empresa. Você não vai poder, a gente não vai poder falar aqui as coisas. Você não vai poder ter liberdade, porque a liberdade ela termina quando começa a sua. E o que vai acontecer? Ela acaba. A direita não, ela tem aí, ela precisa ser reformulada, certo? Ela precisa dar valor ao social das pessoas que estão à margem da lei, mas ela dá liberdade para você ter a sua empresa, ter o meio de comunicação, o meio de trabalhar e pagar os tributos que o Estado determina. Essa é a diferença. Olha só, quando a gente fala de empresas notáveis, se você não entender todo esse mecanismo que ocorre hoje, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, dificilmente você vai conseguir fazer a sua empresa chegar a algum lugar. E uma das tecnologias que as empresas estão utilizando, pelo menos eu vi no material do senhor também, uma coisa bem interessante, uma frase que diz usina sustentável e aterro zero. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho, quando a gente fala de energia, né, nós falamos do nióbio, tem o grafeno também, mas o lixo pode ser uma energia sustentável também? Pode não, ele é uma energia sustentável. Tem dois tipos de destinação. Vamos falar pelo menos do lixo aqui na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, nós produzimos 18 mil toneladas dia de lixo. O lixo, em qualquer parte do mundo, ele tem 4 destinações. Uma é ilegal, que são os lixões. Pela 14.206, que fala sobre resíduos sólidos, não pode ter mais lixões a partir de 2024, cidades abaixo de 50 mil habitantes. Então, o lixão não pode existir. No norte existe muito lixão. Ou seja, esse é o de Caieiras, por exemplo, é o maior de São Paulo, né? Olha o espaço, né, que ele ocupa. E é interessante, você pode olhar o município de Caieiras ao lado e o tamanho dele, né? Quanto que ele representa. Hoje a usina sustentável aterro zero, isso aí já não existiria. Por quê? Porque o que acontece? São 4. São aterro controlado, aterro sanitário, incineração e compostagem. São 4 destinações. No mundo todo é dessa forma. Lixão não existe. Mas nós temos 3.500 cidades do Brasil, são com 5.400 cidades, 3.500 que existe o lixão. Não pode, né? Então, é aí que ele faz? O aterro controlado. O aterro controlado, esse aí é o aterro sanitário. Tá? O aterro controlado, o que ele é? Ele faz um buraco, joga o lixo, joga a terra e põe um vigia para controlar a entrada de pessoas. Vigia para cuidar de lixo.
Então, esse é o aterro controlado. O aterro sanitário, não. Você faz o buraco, faz uma película, faz uma manta, né, de PVC, alguma coisa assim, por conta do churume. Que o churume vai transformar depois em gás. E entra no lençol freático e acaba com a água. Exatamente. Certo? E a água é um outro ouro que o Brasil ainda existe. Quando a gente pensa, por exemplo, aqui no aquífero Guarani, que a gente tem em São Paulo, né? Exato. Essa quantidade de aterros que tem por aí, você imagina quanto de sujeira que não vai para o solo, né? Muita sujeira por conta do churume. Então, aí o aterro sanitário, ele coloca essa película, joga a terra e vai. Só que ele tem que ficar monitorando por 30 anos. Uau! No Shopping Center Norte, nós, há uns 5 anos atrás, teve um problema de gás. Que na década. Eu lembro disso. Há 40 anos atrás era um lixão. E aí o gás tem que ser controlado, né? Tivemos isso também na divisa ali de Mauá também. Isso, exatamente. Mauá é onde que o pessoal do litoral traz o lixo das 7 cidades do litoral para Mauá. Isso eu não sabia. Imagine a média de que circula o lixo de São Paulo e qualquer cidade são 300 quilômetros. Então, você tem a outra que é a incineração. A incineração custa 22 milhões, uma usina dessa aí, mas nós temos usinas, que é uma empresa brasileira, com tecnologia brasileira, patenteada, que transforma todo resíduos sólidos em energia elétrica. Qual que é a característica? Tem que produzir a cidade 20 toneladas dia para virar em megawatts. Então, isso aí acaba... A gente tem hoje nessas 20 toneladas dia, né? Nós temos 18 mil toneladas dia. 18 mil toneladas dias. Tá? E a compostagem. Então, você tem hoje tecnologia de transformar os resíduos sólidos em energia elétrica. E se a gente pensar que o Brasil tem 80 milhões de toneladas dia, a gente já vê um potencial de energia fantástico. Muito grande. E uma empresa que o município não precisa pagar para isso. Ele hoje, pela taxa, pelo marco de saneamento dos resíduos sólidos, que o presidente assinou, você pode aí assinar com a empresa, ela produz, cobra a taxa de lixo normal e produz energia. A cidade, se quiser, ela pode consumir essa energia. O outro é a compostagem, certo? A compostagem acelerada, existe hoje um equipamento que você separa o úmido do seco, né? E você pega a compostagem e você pega resíduos sólidos orgânicos, e em 45 minutos, colocando 2 insumos, ele vira adubo orgânico. 45 minutos? 45 minutos. A compostagem convencional é de 90 a 120 dias. Eu falo, por exemplo, da tecnologia, quando você pega, criada, acho que foi o Dr. Rudolf Steiner, né? Que fala justamente de você fazer essa compostagem, deixar o material, o insumo na natureza, fermentando, né? Para dali virar adubo. Você consegue fazer isso em 40. E isso já existe. Olha só. E próximo a gente. Aqui o Telhado Verde, o Shopping Guatemi, eles fazem isso. No mesmo andar, praça de alimentação, o pessoal joga fora o seco, né, que é o papel, o plástico, alguma coisa, e o resto de comida num outro cesto. E aí eles conseguiram diminuir o recurso no tratamento do lixo lá do Shopping Guatemi em 90%. Diminuir o custo. E aí eles transformam o resíduo sólido orgânico em adubo. E lá tem o telhado verde do Shopping Eldorado. Você vê lá, você pode o quê? Você pode produzir alimentação, você pode vender, você pode adubar, porque adubo hoje é caro. Se for instituições, inclusive o Brasil estava tendo que negociar com a Rússia, não é? Exatamente. A questão de adubo, porque não tinha aqui. Porque o governo passado fechou uns locais que faziam fertilizante, que era potássio, fechou, e por conta disso a gente teve, por conta dessa guerra, a gente é autossustentável em fertilizante. Infelizmente, por conta da esquerda no Brasil e falando que vai destruir o Brasil, nada disso. Por conta disso, a gente tem que importar e ficar mais cara a nossa alimentação. Queria que você falasse um pouquinho também, não sei se é um assunto que o senhor também está mais por dentro, mas, por exemplo, sobre alimentos transgênicos.
No Brasil, como que funciona essa questão de meio ambiente e alimentos transgênicos? Existe uma discussão nesse assunto também? Existe isso aí. Quem cuida disso aí no governo federal foi a Tereza Cristina, né? Uhum. E o IBAMA no meio ambiente, que cuida sobre esse tipo de produto que é colocado na agricultura, certo? E transformação aí para não ter o quê? Para não ter os insetos, os animais que possam destruir a agricultura. Sim. Mas é uma discussão muito acadêmica para a gente. Longa, né? É longa para a gente explicar nesse pouco tempo, porque os transgênicos ele não faz o mal que tanto se fala essa narrativa. Então, é uma vertente, uma pesquisa que está sendo feita há muito tempo e que o transgênico não é um alimento assim que faça com que a gente possa aí, ter algum tipo negativo para o nosso corpo. Tá. Coronel, tem tanta coisa que a gente precisa conversar aqui, eu acho que esse tempo vai ser curto. Eu queria deixar com o senhor também um convite para a gente fazer uma série de outros programas, para a gente poder entrar em vários desses temas. Nós falamos pelo menos uns 20 aqui, né? Que eu acredito que é interessante a gente se aprofundar, e eu deixo o convite com o senhor agora também. Olha, eu fico à disposição, que eu tinha falado sobre as 190 unidades de conservação que foram criadas no governo passado. Uhum. E foram criadas essas unidades, só concluir isso aí que ficou no meu pensamento. A Marina Silva, ela criou unidades de conservação sem indenizar as pessoas. Só no Chico Mendes, onde eu trabalhei como presidente, nós devíamos para as pessoas 25 bilhões de reais para indenização. E por isso que existe um conflito muito grande no bioma do norte, no norte do país, né, no bioma da Amazônia, o conflito das pessoas que estão dentro da unidade de conservação, não foram indenizados, e os órgãos ambientais ficam multando, ficam expulsando as pessoas, destruindo a terra. Vamos esclarecer um ponto antes, que o senhor estava conversando comigo aqui fora do programa. Uma coisa que eu achei muito interessante, que muitos desses lugares do Nordeste não têm documentação, porque já estão morando lá, do filho, do avô, do bisavô e assim por diante. Eu lembro que, por exemplo, aqui na Zona Leste, a região, por exemplo, onde os meus pais moram, era uma fazenda. E o dono dessa fazenda rateou a fazenda, vendeu em pedaços, né? As pessoas compraram, só que a grande maioria não tirou, por exemplo, o registro oficial, né, do imóvel, do terreno. E o senhor estava dizendo que no Nordeste, principalmente, tem muito disso, né? Então, essa essa discussão de terreno, de imóveis, de uso capião, é muito mais assídua ainda do que aqui na região de São Paulo. Demais, demais. Você vê lá, só para dar um exemplo, no norte do Pará, tem uma Rebil, que é uma reserva biológica, que chama Verde para Sempre. E lá, há 10 anos atrás, a Marina foi lá, foi o pessoal lá, convenceu, porque lá, há 250 anos, eles criam bubalinos. São gados, um tipo de gado, e eles criam bubalinos. Só que em Rebil você não pode ter, pelo artigo 18 do SNUC, você não pode ter criação de animais. E o que aconteceu? O pessoal foi lá, criou Rebil, achando que aquilo lá ia ser importante, porque o governo federal ia lá e proteger o pessoal, ia dar cesta básica, dar pão com mortandela, essas coisas. E, infelizmente, foi criada a Rebil, e aí, depois de alguns anos, o pessoal tem que expulsar, veio uma ordem judicial para expulsar as pessoas que moravam lá há 250 anos. Olha só. Então, isso é uma só. E a gente vê que existe muito desses casos, né, específicos e pontuais no Brasil inteiro. Eu estava vendo até uma entrevista do próprio presidente Bolsonaro, a questão de uma ponte que há 100 anos não se construía porque tinha interesse que as pessoas usassem balsa. Né? E aí ele simplesmente foi lá e construiu a ponte. Resolveu um problema de 100 anos, e a gente vê quantas situações pontuais existem, como essa que o senhor está dizendo, e o brasileiro não tem noção, na verdade. Não tem. O pessoal do Sul, Sudeste, Centro-Oeste não tem noção do que é o bioma da Amazônia. Olha só. Não tem noção. E o grande calcanhar de Aquiles do Brasil é essas falácias, essas narrativas negacionistas,
para fora do Brasil. O Brasil é maravilhoso. Então, no bioma da Amazônia, você só pode cortar, fazer a poda das árvores 20%. 20%. Então, as pessoas não têm noção do que é isso, o que é lá. O que é você daqui para Campinas, você chega em 1 hora. 100 quilômetros lá são 2, 3 dias, às vezes. Olha. Porque tem que pegar balsa, pegar uma estrada de chão batido. Então, andar no meio do rio, sendo um monte de situações. Exatamente. Né? E uma coisa que eu vejo que é interessante também é na questão das divisas, porque a gente tem uma dificuldade também de poder gerenciar todo esse território pela extensão que ele tem, e nós fazemos divisa com vários países aqui, não é? Exato. Bolívia, tem Venezuela, tem vários países, e que, infelizmente, eles vêm e sacaneiam, furtam, subtraem o nosso minério, a nossa madeira, de forma irregular. Mas o governo federal tem colocado aí as forças para fazer. No governo desse nosso presidente, onde tivemos o dobro, 3 vezes mais de fiscalização do que os governos anteriores. A gente tem uma proposta, se eu não me engano, da Polícia Militar também ajudar na questão florestal, não tem? Na questão ambiental? Tinha uma proposta que era pagar uma DGEM para as polícias do Brasil poder fazer a fiscalização nesses biomas. É uma proposta do Ricardo Salles, como é feito aqui a DGEM em São Paulo, fazer pelo Brasil inteiro. Só que existe políticas, que é um outro papo que a gente pode conversar. E o próprio Coronel Tadeu colocou as polícias, que ele esteve aqui falando com vocês, né? Ele colocou as polícias militares no CISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Sim. Que as polícias ambientais, elas não estão dentro do CISNAMA. Então, tem polícia onde que o maior gargalo de desmatamento, que o pessoal fala, desmatamento irregular, é no bioma, é lá no Pará. 14 cidades que são apontadas, 10 estão lá no Pará, do desmatamento. E lá não tem polícia ambiental. Nossa polícia ambiental do estado de São Paulo, nós somos desde 1947, que ela foi criada, 47, chama Polícia Florestal, não era ambiental, e o artigo 195 da Constituição Estadual estabelece qual é a função da Polícia Ambiental, que na Constituição Estadual está florestal, mas em outros estados não existe. É que eu ia falar isso daí, quem é de São Paulo, às vezes vê por aqui passar, né, o carro, né, escrito Guarda Florestal ou Polícia Florestal. E dar-se a ideia de que isso ocorre no Brasil inteiro. E não é, né? Não. Porque elas não estão no Sistema Nacional do Meio Ambiente. O Coronel Tadeu fez uma lei que foi um projeto de lei que era do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele foi arquivado em 2018. Conversando com o Coronel Tadeu, eu falei assim, Coronel, resgata essa lei aí, coloca... Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, da Carla Zambelli, foi pela Comissão de Constituição do Meio Ambiente, da Carla Zambelli, depois foi a Comissão de Constituição e Justiça da Bia Kiss. Agora está esperando só a sanção, né, a aprovação no plenário pelo Arthur Lira aí aprovar essa lei. Né? Olha quantas coisas, gente. Fala a verdade, a gente não tem que falar mais vezes. Olha, eu fico extremamente agradecido pela presença do Coronel Homero Cerqueira, um conhecimento vastíssimo em meio ambiente, em vários outros assuntos. Nós vamos fazer, acho que pelo menos uns 10 programas, Coronel. Estou à disposição e conte com a gente. E as pessoas que querem entrar em contato com o senhor, saber mais, conversar, como que eles podem fazer? Olha, eu tenho o meu site, né, um blog, né, www.coronelhomero.com.br. Ali eu coloco algumas coisas mais da mineração, dos resíduos sólidos, e de política atual. E tem o meu WhatsApp, que é o 98404-7007. 98404-7007. É um WhatsApp, as pessoas entram em contato, que a gente conversa com as pessoas e discute aí o meio ambiente no estado de São Paulo ou no Brasil. Olha só, gente, a gente vai conversar mais, tá? Nós vamos marcar outras entrevistas, outros bate-papo com o Coronel. Tem muita coisa para a gente conversar e só nesse bate-papo que a gente teve aqui, pouco menos de 1 hora, olha quanto assunto a gente levantou. Então você que nos acompanha, continue nos assistindo. Teremos mais programas, mais informação, mais conteúdo para você. Agradeço, Coronel, mais uma vez a sua presença. Obrigado, hein? Esteja aqui sempre à disposição, né? E nós estaremos à disposição também para mostrar para o Brasil que ele não conhece.
Exatamente. E estou à disposição e pode me convidar que eu venho aqui. Eu agradeço a todos os ouvintes, né? Pimentel, a Márcia e demais aqui. É um local agradável e sempre é bom a gente mostrar, porque existe a expectativa e a realidade. Exatamente. Então são narrativas que a gente precisa desconstruir e mostrar a realidade do Brasil. Exatamente. Está aí, gente. Podcast Empresas Notáveis, trazendo para você o melhor e o potencial do mercado brasileiro.